Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um curso de telecomunicações. Estaremos hoje abordando o sinal mínimo de recepção. Esse parâmetro leva em consideração a potência média de ruído térmico, o ruído acima de kT0b, a figura de ruído do receptor, a relação sinal-ruído mínima de recepção, vai dar qualidade de serviço, e a margem de confiabilidade. A importância desse assunto está relacionado ao grau de qualidade de serviço que vamos oferecer. Qual será o grau de serviço oferecido? Inicialmente, a potência média de ruído térmico, kT0b, é calculado pela equação mostrada. Observa-se que a potência de ruído, Pn, está expressa em dBm, dB em relação ao miliwatt. A equação já está corrigida para a temperatura de 290 Kelvin e a largura de banda é expressa em kHz. O ruído acima de kT0b pode ter duas alternativas. Uma, nós conhecemos a temperatura de ruído, e a segunda, o ruído em excesso a kT0b é conhecido. No caso de conhecermos a temperatura de ruído, esse ruído em excesso a kT0b é dado simplesmente pela relação entre a temperatura de ruído e a temperatura de referência, e calculamos 10 vezes log na base 10 dessa relação. Observando que esse ruído em excesso é dado em dB. O ruído em acima de kT0b pode ser obtido através de medidas, análise espectral, avaliando-se, e também expresso em dB. Por exemplo, em sistemas móveis na faixa de 900 MHz, é possível determinar se o ruído acima de kT0b em função da densidade de tráfego, número de veículos por hora. Por exemplo, se nós temos 100 veículos por hora passando naquela área, o ruído acima de kT0b é de 8 dB. Outro parâmetro importante é inerente ao próprio equipamento, ao receptor, que é a figura de ruído do receptor, dado pela equação mostrada. Geralmente, esse parâmetro em equipamentos ele é fornecido pelo fabricante. Em dispositivos, esse valor é dado e os dispositivos, quando são ligados entre si, é possível avaliar-se a figura de ruído total do sistema. Observe que é a figura de ruído expressa em dB. A relação sinal-ruído ela é um indicador da qualidade do sinal recebido. Ela vai se relacionar com a taxa de erros. Quanto maior a relação sinal-ruído, menor a taxa de erros em princípio. Também a função da modulação. Existem sistemas que operam com modulação que são mais resistentes ao ruído. E depende também do tipo de sinal. Voz, vídeo, imagem, movimento. Apenas como exemplo, citamos uma boa relação sinal-ruído para voz como o valor de 12 dB. Enquanto que para vídeo, uma boa relação sinal-ruído, uma imagem com uma clareza de DVD, uma imagem com a qualidade de DVD, requer cerca de 53 dB de relação sinal-ruído. A margem de desvanecimento ela compensa as variações, as flutuações do sinal. Em sistemas de radiofrequência, em sistemas sem fio, pode ser variando o próprio canal entre transmissor e receptor. Em sistemas móveis, você se desloca ao longo de um trajeto e a atenuação, reflexão vai variando. Pode considerar para enlaces fixos a variação do índice de refração da atmosfera e faz com que o sinal recebido varie. Essa margem de desvanecimento, então, compensa essas flutuações do sinal recebido, também conhecido como fading. Existem diversos modelos de margem de desvanecimento. Estamos mostrando o desvanecimento Rayleigh, rápido para ambiente móvel urbano.
A margem é dada em dB e calculamos o log neperiano da probabilidade de atendimento a serviço. O sinal mínimo de recepção, então, toma a seguinte forma. É um somatório. Começamos com a potência de ruído térmico expressa em dBm. Acrescemos o ruído em excesso, a KT0B. Então, isso aí em relação ao ruído térmico. Independe da região, em função do local, na verdade, que nós estamos, e a função, por exemplo, de tráfego de veículos. E o ruído térmico ele existe ao longo de todas as faixas de frequência. Em seguida, nós temos o parâmetro dado pelo equipamento em si, que é a figura de ruído, NF/dB. Em seguida, pelo grau de qualidade de serviço pretendido, relação sinal-ruído. E, finalmente, qual é a porcentagem de atendimento, dado pela margem de confiabilidade. Então, observe na figura que a referência em dBm, uma potência, é a potência de ruído térmico. A base, também chamado patamar de ruído, limiar de ruído, nível mínimo de ruído. Depois temos o ruído em excesso, a KT0B. Então, vemos que isso é em relação ao local de trabalho. Depois temos o fator de ruído, que é a função do equipamento que estamos utilizando. A relação sinal-ruído, a qualidade de serviço pretendido. Observa que quando somamos o ruído térmico, o excesso e o sinal discernível, e o fator de ruído, temos o menor sinal discernível. Isso é importante em radar. Depois temos a relação sinal-ruído da qualidade. Acrescentamos a margem de confiabilidade, obtendo assim o sinal mínimo de operação em dBm. Observa que é estatístico. O sinal poderá sofrer flutuações e ele ser recebido abaixo do mínimo, o que vai aumentar a taxa de erro e poderá, inclusive, romper esse enlace. Sinais excessivamente elevados podem provocar interferência sobre o alcance. Então, em telecomunicações, trabalhamos com uma faixa de operação entre um sinal mínimo e um sinal máximo. Vejamos um exemplo. Vamos considerar um sistema móvel que operando com 200 kHz de largura de banda, com um tráfego de 100 veículos por hora, ou a figura de ruído receptor dado pelo fabricante 8,2 dB, a relação sinal do ruído mínimo para o serviço pretendido 17 dB, queremos uma probabilidade de serviço 70%. Qual o sinal mínimo de operação? Primeiro calculamos a potência de ruído térmico, a base. Acrescentamos o ruído em excesso, a KT0B. Calculamos a margem, observe no denominador 70%, log neperiano 0,7, o numerador log 0,5, tudo isso log na base 10 vezes 10. E obtemos 2,9 dB de margem de confiabilidade. Somando os parâmetros, obtemos que o sinal mínimo de operação é de menos 84,9 dBm. Esse, então, seria o sinal que daria a qualidade de serviço pretendida com a margem de confiabilidade especificada. Obrigado por ter assistido e até a próxima.